Você pagou imposto hoje. E a parte mais estranha é que provavelmente pagou várias vezes sem perceber. Não estou falando daquele imposto que aparece no recibo, no combustível ou na conta que chega no fim do mês. Estou falando de outro. Um que não manda aviso, não pede autorização e não faz barulho quando tira dinheiro do seu bolso. Talvez você acorde cedo, trabalhe o dia inteiro, faça o possível para organizar a vida e ainda termine o mês com a sensação de que o dinheiro desaparece rápido demais. A impressão é que você corre e continua no mesmo lugar. Como se existisse algo puxando você para trás, mas ninguém conseguisse explicar exatamente o que é. A maioria das pessoas acredita que o problema está em ganhar pouco. Outras culpam a falta de oportunidades, a crise, a economia ou a própria sorte. Só que existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém faz. E se o problema não estiver apenas no quanto entra, mas no quanto está sendo tirado sem você perceber? Presta atenção nessa parte, porque o que vou te mostrar hoje muda a forma como você enxerga dinheiro para sempre. Existe um imposto silencioso que a maioria das pessoas paga todos os dias durante a vida inteira sem entender que está pagando. E depois que você enxergar isso, vai começar a perceber sinais que estavam diante dos seus olhos o tempo todo. O próximo ponto muda tudo. Vamos fazer um teste simples. E talvez ele revele algo que ninguém nunca te mostrou. Quero que você faça um teste rápido comigo, sem cálculos complicados, sem termos difíceis. Só usa a memória por alguns segundos. Tenta voltar alguns anos. Lembra quanto custava um café simples? Lembra do valor de uma compra básica no mercado? Lembra do combustível, do aluguel, das pequenas contas do dia a dia que pareciam mais leves? Agora pensa na sua vida hoje. Pensa naquele momento em que você entra no mercado dizendo para si mesmo que vai comprar poucas coisas e sai assustado com o valor no caixa. Pensa quando abastece o carro e olha para a bomba como se tivesse perdido alguma coisa no caminho. Pensa naquela sensação estranha de trabalhar muito e, mesmo assim, sentir que o dinheiro perdeu força. Agora vem a pergunta que quase ninguém faz com sinceridade. Seu salário cresceu na mesma velocidade que o resto? Porque se a resposta foi não, algo importante aconteceu no meio do caminho. E aqui está a parte curiosa. A maioria das pessoas percebe que tudo aumentou. Todo mundo fala que as coisas estão caras, mas quase ninguém para perguntar para onde foi a diferença. Para onde foi aquele dinheiro que parecia render mais? Em que momento o esforço começou a comprar menos? Em que ponto a sensação de avanço virou uma corrida que nunca termina? Foi aqui que eu entendi algo assustador. Existe um ladrão que não entra pela porta, não quebra a janela e não deixa sinais visíveis. Mesmo assim, ele leva pequenas partes da vida financeira das pessoas todos os dias. E quando você perceber como ele funciona, muita coisa vai começar a fazer sentido. Ninguém acorda de manhã pensando, hoje eu vou perder dinheiro silenciosamente. Ninguém sai para trabalhar imaginando que uma parte do próprio esforço vai desaparecer antes mesmo de gerar resultado. Mas acontece. E o mais perigoso é que acontece de um jeito tão discreto que quase ninguém percebe. Quando a vida financeira aperta, a reação costuma ser automática. Alguns culpam o salário, outros culpam a economia, o governo, a crise, a falta de oportunidades ou a própria sorte. E claro, tudo isso pode influenciar. Mas existe uma peça escondida nesse quebra-cabeça que quase nunca recebe atenção. Imagina um balde cheio de pequenos furos. Você acorda cedo, trabalha, se esforça, tenta economizar, busca fazer tudo certo. E todos os dias coloca mais água dentro desse balde. Só que, por algum motivo, ele nunca parece encher. Você trabalha mais, coloca mais água. Você faz horas extras, coloca mais água. Você se sacrifica, coloca mais água. Mas no fim surge aquela pergunta silenciosa. Por que continua parecendo insuficiente? O problema não é apenas a quantidade de água entrando. O problema é aquilo que está saindo sem ser percebido. E aqui mora a armadilha. Porque quando você não consegue enxergar os furos, começa a acreditar que o problema está em você. Começa a achar que trabalha pouco, que não faz o suficiente
ou que nunca será capaz de sair do lugar. Quase ninguém percebe isso. Ninguém ensina onde estão os furos. E o próximo ponto revela algo ainda mais profundo. Existe uma forma de perder dinheiro sem gastar absolutamente nada. Presta atenção, porque essa parte costuma mudar a forma como as pessoas enxergam dinheiro. Existe uma ideia que muita gente aprendeu sem perceber. Perder dinheiro é gastar errado. Comprar por impulso, assumir dívidas, exagerar em parcelas, tomar decisões ruins. Só que existe uma perda muito mais silenciosa. E ela acontece até quando você não faz nada. Você trabalha hoje usando algo que nunca mais vai voltar: seu tempo. Cada hora de trabalho, cada esforço, cada dia acordando cedo é um pedaço da sua vida sendo transformado em dinheiro. No fundo, você não troca trabalho por salário. Você troca tempo de vida. Agora pensa comigo. Se você entrega horas da sua vida para ganhar dinheiro hoje, mas esse dinheiro perde força amanhã, algo estranho aconteceu no caminho. Porque você não perdeu apenas números em uma conta. Não perdeu apenas poder de compra. Parte da sua energia, do seu esforço e do seu tempo começou a evaporar silenciosamente. É aqui que quase todo mundo cai na armadilha. A pessoa pensa: pelo menos meu dinheiro está parado e seguro. Mas parado para quem? Porque enquanto você está parado, o mundo continua se movendo. Os preços mudam, os sistemas mudam, o valor das coisas muda. E existe uma diferença enorme entre guardar dinheiro e preservar o valor do dinheiro. Foi aqui que muita coisa começou a fazer sentido para mim. Porque existe um imposto tão invisível que ele não espera você gastar para agir. Ele trabalha em silêncio. E o próximo ponto revela o nome desse mecanismo que afeta a vida de milhões de pessoas todos os dias. Chegou a hora de dar nome ao que ficou escondido até agora. O imposto invisível que muita gente paga a vida inteira sem perceber tem um nome conhecido. Você já ouviu essa palavra antes. O problema é que quase sempre explicaram isso de um jeito frio, técnico e distante da vida real. O nome é inflação. Só que presta atenção. Não pensa nela como aqueles gráficos complicados ou números anunciados no jornal. Porque a inflação não entra na sua vida desse jeito. Ela não chega batendo na porta dizendo: hoje vou tirar parte do seu dinheiro. Ela aparece de forma silenciosa. Você compra o mesmo produto e percebe que a embalagem ficou menor. Você vai ao mercado e sente que o carrinho enche menos. Você trabalha mais e estranha o fato de o salário parecer insuficiente tão rápido. Você continua ganhando dinheiro, mas ele começa a comprar menos vida. Esse é o detalhe que quase ninguém percebe. A nota na sua mão continua parecendo igual. O número na tela do banco continua lá. O salário entra na conta como sempre entrou. Por fora, parece que nada mudou. Mas a pergunta é: o que esse dinheiro ainda consegue fazer por você? Porque dinheiro não vale pelo número escrito nele. Dinheiro vale pelo que ele consegue comprar, proteger e construir. Foi aqui que eu percebi algo inquietante. Você pode continuar segurando a mesma nota, olhando o mesmo saldo e recebendo o mesmo pagamento. Só que, silenciosamente, aquela nota já não compra a mesma vida. E existe uma parte ainda mais surpreendente. Se isso acontece todos os dias, por que quase ninguém percebe imediatamente? Existe uma característica do cérebro humano que influencia muito mais a vida financeira do que a maioria imagina. Nosso cérebro não foi feito para perceber mudanças lentas. Ele reage ao que é brusco, urgente e imediato. O que acontece aos poucos costuma passar despercebido. Pensa em algo simples. Você não percebe o próprio envelhecimento de um dia para o outro. Não acorda e sente uma mudança enorme no espelho. O mesmo acontece com hábitos. O mesmo acontece com ganho de peso. Pequenas mudanças diárias parecem insignificantes quando acontecem isoladamente. Mas depois de meses ou anos, o impacto aparece. Com dinheiro, acontece exatamente a mesma coisa. Ninguém entra no mercado e percebe uma transformação absurda em um único dia. Ninguém acorda e diz: hoje meu dinheiro perdeu muito valor. A mudança é pequena demais para assustar hoje, mas grande demais para ser ignorada depois. E esse é o motivo pelo qual tantas pessoas vivem aquela sensação estranha de confusão. Elas trabalham, se esforçam, fazem planos, tentam crescer,
mas algo parece fora do lugar. A sensação é parecida com subir uma escada rolante ao contrário. Você continua andando, continua cansando, continua fazendo força, mas em alguns momentos parece que avançou menos do que deveria. Quase ninguém percebe isso porque o processo é silencioso. Não existe alarme, não existe aviso. Não existe uma mensagem dizendo que pequenas perdas estão acontecendo diariamente. E é aqui que mora algo ainda mais profundo, porque o sistema não precisa tirar muito de você de uma vez. Ele só precisa tirar pequenas partes continuamente. E quando você entende isso, passa a enxergar o jogo de uma forma completamente diferente. Essa talvez seja uma das ideias mais importantes de todo este vídeo, porque muita gente imagina perda financeira como algo grande, visível e imediato. Um golpe, uma dívida enorme, uma crise inesperada, uma demissão. Só que os sistemas mais silenciosos não funcionam assim. Eles funcionam no detalhe. Eles funcionam no pouco, porque ninguém entra em pânico quando perde uma gota de água. Uma gota parece pequena demais para importar. Parece irrelevante. Parece algo que pode ser ignorado. Só que repete essa gota todos os dias. Depois de meses, depois de anos, a pequena perda deixa de ser pequena. Foi aqui que muita coisa mudou na minha forma de enxergar dinheiro. Porque percebi que o sistema não precisa tirar muito de você hoje. Ele não precisa gerar choque. Não precisa causar desespero. Basta retirar pequenas partes continuamente sem chamar atenção. Um pouco no valor das coisas, um pouco no poder de compra, um pouco no dinheiro parado, um pouco nas decisões automáticas que ninguém questiona. E quando a pessoa percebe, anos se passaram. Então ela olha para trás e surge aquela pergunta dolorosa. Eu trabalhei tanto. Para onde foi tudo isso? Essa pergunta pesa porque não fala apenas sobre dinheiro. Ela fala sobre tempo, sobre energia, sobre partes da vida que não voltam. Mas presta atenção nessa parte, porque agora a direção muda completamente. Porque existe uma notícia difícil e uma notícia libertadora. A difícil é descobrir que isso acontece. A libertadora é perceber que quando você enxerga o jogo, você para de jogar no automático. Até aqui, talvez tenha surgido uma sensação estranha dentro de você. Aquela sensação de olhar para várias experiências da própria vida e pensar, agora algumas coisas começaram a fazer sentido. O mercado mais caro, o dinheiro rendendo menos, o esforço aumentando enquanto a sensação de avanço diminuía. A notícia difícil é esta. Isso realmente acontece. Só que existe uma notícia muito maior, e ela muda tudo. Porque perder sem perceber é perigoso, mas continuar perdendo depois de enxergar é uma escolha. Foi aqui que eu percebi algo importante. As pessoas passam anos tentando ganhar mais dinheiro, mas poucas aprendem a proteger o dinheiro que já têm. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Ganhar mais sem entender o jogo pode ser como colocar mais água naquele balde cheio de furos. Você corre mais, trabalha mais, se esforça mais, mas continua sem entender para onde parte da água está indo. A virada acontece quando você começa a observar aquilo que antes passava despercebido, quando para de aceitar tudo no automático, quando começa a fazer perguntas diferentes. Por que meu dinheiro está parado? Por que tomo certas decisões financeiras? Quem se beneficia quando eu não entendo como o sistema funciona? Porque pessoas conscientes mudam a qualidade das perguntas. E perguntas melhores geram decisões melhores. Quase ninguém percebe isso no começo. O objetivo nunca foi viver com medo ou desconfiar de tudo. O objetivo é abrir os olhos. E agora vem a parte mais importante de todas. Porque liberdade financeira talvez comece em um lugar muito diferente do que ensinaram para você. Muita gente passa a vida acreditando que liberdade financeira começa quando o salário aumenta, quando ganha mais, quando troca de emprego, quando fecha um negócio melhor ou quando finalmente chega aquele dinheiro que parecia resolver tudo. Mas pela minha experiência, a mudança começa antes. Ela começa quando você para de perder sem perceber. Porque existe algo que quase ninguém ensina. Dinheiro não é apenas papel, números ou saldo em uma conta. Dinheiro representa tempo.
representa esforço, representa dias da sua vida que você jamais recupera. E quando você entende isso, a conversa deixa de ser apenas sobre economia. Ela passa a ser sobre consciência. Talvez ninguém tenha explicado isso para você antes. E tudo bem. Muita gente cresceu aprendendo a trabalhar pelo dinheiro sem aprender como o dinheiro realmente se comporta. Mas depois de hoje existe uma diferença. Você já viu algo que não consegue mais deixar de ver. Da próxima vez que entrar no mercado, olhar preços ou sentir aquela estranha sensação de que o dinheiro perdeu força, você vai lembrar desta conversa. Não para viver com medo, não para viver revoltado, mas para viver acordado. Porque conhecimento não muda a vida quando apenas entra pelos ouvidos. Ele muda a vida quando muda a forma como você enxerga o mundo. Agora eu quero deixar uma pergunta. Quantos impostos invisíveis você ainda está pagando sem perceber? E se este vídeo abriu seus olhos, talvez exista alguém perto de você que também precise enxergar isso antes que seja tarde. O conteúdo principal foi concluído. Agora entra o elemento que aumenta a retenção pós-final e fortalece engajamento sem parecer um pedido mecânico. Se você chegou até aqui, percebeu uma coisa. O problema nunca foi apenas trabalhar mais. Talvez durante muito tempo existisse algo acontecendo silenciosamente enquanto você tentava fazer tudo certo. E eu quero saber uma coisa. Qual foi a parte que mais mexeu com você? Descobrir que o dinheiro perde força em silêncio ou perceber que muitas vezes a gente passa anos correndo sem entender para onde a energia está indo? Escreve aqui embaixo. Eu leio os comentários porque às vezes uma percepção sua abre os olhos de outra pessoa. E guarda uma última ideia. Quando você aprende a enxergar os mecanismos invisíveis, começa a recuperar algo muito maior do que dinheiro. Começa a recuperar consciência.